Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Franz e eu opero conceitos institucionais baseados também em Fibonacci e Wyckoff. Vamos falar de Bitcoin hoje nesse vídeo, fazer uma análise aí do que está rolando no Bitcoin. E, todo final de semana a gente faz essa análise semanal aí do que pode acontecer, o que está acontecendo e quais são os alvos futuros aí que o mercado pode fazer baseados nos espelhamentos de FIBO, Eu já havia comentado para quem acompanha já aqui o canal que a tendência do Bitcoin é baixa, A gente ainda não foi no primeiro alvo do semanal, que é na casa dos 22 mil dólares, e tudo que a gente está vendo exatamente aqui é um processo apenas de acumulação de preço, e a gente está vendo agora uma distribuição do preço, O mercado ele bateu o segundo alvo aqui do diário. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui então do que está rolando, deixa eu maximizar aqui para vocês. Então o mercado ele deu toda essa esticada aqui, Foram alguns dias de baixa seguida, Consumiu toda a liquidez, Se você não acompanha meus vídeos do Bitcoin, eu aconselho você a dar uma olhada em todos, E você vai comprovar que todos os estudos que nós fizemos aqui, eles se mostraram eficazes, E bateram perfeitamente. Lá no Instagram eu também dou bastante dicas a respeito, não só do Bitcoin, mas também de outros ativos. Então, se você também não é inscrito lá se você não me segue lá no Instagram, me siga, Durante a semana, durante o dia, durante os pregões aí, as sessões tanto de Londres, Nova York, eu sempre estou postando coisas nos meus stories lá. Aí o que acontece? Bitcoin deu esse esticadona aqui e começou esse processo de acumulação, visto que o mercado bateu aqui o segundo alvo de FIBO dessa indução de preço aqui. A gente tem ainda alvos maiores, correto? Por causa dessa indução de preço total. Então eu estou usando essa indução de preço aqui para jogar o preço lá para baixo, espelhar todo esse movimento que a gente está vendo, na verdade, é isso aqui, ó, no semanal, certo? Então, provavelmente a gente vai fazer isso aqui, Pode ser que façamos isso e pode ser que façamos até mesmo isso antes de vir para casa dos 12 mil dólares, certo? Então, tem trade, tem bastante coisa para acontecer aqui no gráfico do Bitcoin. Para gente que opera tempos gráficos menores, é uma beleza, porque a gente consegue usar os pontos de descanso, que são os pontos de alvos de FIBO, para a gente poder fazer uns trades de scalpers aqui, usando também os espelhamentos menores de FIBO, Quem acompanhou meus, meus estudos viu que quando o mercado bateu aqui a região de interesse, fazendo um sweep em toda essa acumulação de preço aqui, ele deu uma bela de uma pernada que foi a indução final, Tá vendo? Então deu para pegar um trade bom aqui, bateu o terceiro alvo justamente no ponto de interesse vendedor e derreteu tudo para baixo. A gente está vendo agora, eu espelhei também de volta aqui, ó, no 4 horas, eu espelhei de volta a perna de indução para baixo, Para me saber mais ou menos aonde que vai dar o alvo de 100%, que vai dar justamente no teste de mitigação deste pavio aqui, certo? Que é a última defesa compradora, do movimento total aqui. Então a gente teve, uma liquidação de toda essa acumulação. Aqui já entra conceitos de Wyckoff, Deixa eu até desenhar para vocês. Eu já não faço mais tanto esses desenhos aqui, mas como tem bastante gente nova entrando no canal aí, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Então a gente teve um processo de acumulação de preço. Aí a gente teve um processo aqui de manipulação do preço em forma de um candle aqui, certo? Este candle de manipulação é um candle de 4 horas, ok? Ó. Então a gente teve todo um processo de acumulação, a gente teve 1, 2, 3, 4 toques aqui, ok? E então a gente teve um processo de manipulação do preço, aonde este candle aqui já teve uma parcial dele mitigada,
já fizeram algum teste nele usando este candle aqui. Não é à toa que se eu pegar aqui e pegar o 100% dele, ó, ele não foi completamente, mas esse bloco de ordens aqui ele já foi um pouco mitigado, certo? Então a gente teve o processo de acumulação, aí depois a gente teve o processo de manipulação, e então esse processo de distribuição de preço, justamente para usar esta acumulação para vir fechar ordens pendentes nesses pavis aqui, referindo-se, né, a esse movimento que o mercado fez, né? Então ele estava vindo lá da tendência de baixa, então ele fez isso aqui, ó, a gente teve uma acumulação de preço aqui, então tinha contratos pendentes aqui que provavelmente já queriam realizar eles ou fechar. Lembrando que, né, é o que eu sempre comento com o processo de acumulação e distribuição. Que o big player, né, a gente tem que entender que ele sempre está com muito dinheiro. Então ele não pode liberar suas ordens muito rápido. Ele vai soltando aos poucos as ordens que ele tinha lá atrás, né, e realizando também aos poucos as ordens que ele está tendo de lucro. Por isso que acontece esse movimento de acumulação, porque é o mesmo, ao mesmo tempo que ele está realizando lucro, ele está fechando contratos institucionais que seguraram o preço lá atrás. Então a gente tem esse processo de acumulação. Quando acontece essa distribuição de preço, ou é o mercado realizando, ou é o mercado fechando contratos, né, fazendo com que a oferta fique melhor para ele poder então se posicionar novamente ou fechar contratos, né, de compra que ele tinha aqui, ou de venda no caso, né, que gerou compras aqui, e daí então ele consegue despencar, acumula de volta, induz, testa, né, fazendo um sweep nesse fundo duplo aqui, finalmente ele testa a zona aqui de interesse e dá um trade aqui muito bom, né, de scalper que a gente acabou fazendo semana passada, e vem fazer um terceiro teste aqui. Veja então que aí o mercado ele faz novamente o mesmo processo, né? Ó, ele deu a entrada aqui e mudou a característica de volta. Ó. A gente só está vendo o mercado induzindo o preço aqui, ó. E aí ele vai seguindo o processo dele, fazendo as quebras de estruturas, né? Ó. Certo? Então, provavelmente, quando o mercado chegar aqui de volta nesse alvo de 100% aqui, que é o alvo de 100%, o segundo alvo dessa indução e o teste final de mitigação de preço dessa acumulação, ou a gente vai ter um spring aqui, um sweep, né, dentro desse fundo, porque se isso for uma tentativa de reversão de tendência, ele vai fazer um sweep mais acentuado e daí vai começar o processo de V em recuperação, ou a gente vai vir direto aqui para esse imbalance de preço que também pode dar um belo repique de alta, ok? Então a gente tem que ficar de olho nisso. O mercado pode fazer essa situação aqui, testar, apenas consumir o fundo, certo? E tentar carregar o preço para cima, tentando fazer uma reversão de preço, ou a gente pode ter uma queda mais acentuada direto para esse terceiro alvo, entrar no imbalance de preço e automaticamente a gente criar aí um movimento para cima, né? E o mercado tentar retomar a alta, ok? E quando eu falo, né, tentar retomar a alta, não é reversão de tendências, tá? Eu só vou procurar reversão realmente de tendência a hora que o mercado realmente bateu o primeiro alvo de semanal, que é nos 22 mil dólares ali, tá? E também, né, a gente tem que levar em consideração que está bem próximo do terceiro alvo do diário, né, que é na casa dos 20 mil dólares, dentro de um baita de um imbalance de preço, beleza? Então, quem tá fazendo os trades, acompanhando aqui o canal, né, tá pegando os trades aí ótimos, né? Pegando aí trades ótimos.
Vamos reduzir o tempo gráfico para ver se eu consigo dar algum norte aqui para vocês do que a gente pode esperar aí, né, para se posicionar de volta vendido, ok? Ó. Então a gente está vendo o mercado agora totalmente lateralizado. A gente teve uma descarga aqui, ó, entrou bastante volume aqui. Então a gente tem que esperar para ver que tipo de volume é esse, né? Teoricamente foi uma tentativa de parar o preço, não de impulsionar o preço, certo? E vamos ver então agora o que a gente pode esperar aqui no 15 minutos. No 15 minutos, visto que o gráfico de 4 horas já está bem esticado, a gente não tem muito o que esperar, né? O mercado ele está vindo forte embora, né? A gente teve a gente tem esta área aqui de oferta. Se o mercado voltar aqui, é uma potencial venda. Mas eu acredito que o mercado já vai ir embora, né? A gente tem uma tentativa de criação de uma trendline aqui, ó. Não sei se vai se confirmar isso. A gente teve aqui, a princípio, uma quebra de estrutura, não chegou nem a ser um sweep, porque o mercado ele não conseguiu mudar a estrutura aqui no M1, né? Vamos diminuir mais um pouco ainda o tempo gráfico, vamos voltar lá para o M1 para ver o que a gente consegue ver aqui no M1. Bem, no M1, se eu espelhar todo esse movimento aqui para cima, eu posso ver que talvez o mercado já tenha terminado o seu processo de correção. Ó, a gente teve então toda essa perna aqui atingida, alvo de 100%, e o mercado começou a recuar. Então, automaticamente, eu já não espero mais lá em cima tanto uma ação de preço. O mercado não chegou, testou, né, o alvo aqui, veja que ele fez um teste do alvo, voltou, né, testou de volta aqui, ó, conseguem ver aqui, ó, ele fez o teste de oferta aqui já, tentou criar a trendline, conforme eu falei ali, e ó, fez um teste nessa zona aqui, ó, de oferta de volta. Então agora o mercado está tentando novamente, ó, tem um volume, né, tentando criar demanda aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar, né, gente? Não tem muito o que fazer aqui. Talvez o mercado ele volte a testar essa região aqui. Esse fundo aqui é um fundo fraco, então ele pode vir testar esse bloco de ordens que fez o sweep ali, ó, bem aqui na casa dos 27.281, para tentar levar o preço lá em cima, né? Mas eu não acredito muito nisso aí, não. Provavelmente hoje a gente já vai ver o mercado bater nesse alvo de 100% e então tentando fazer o movimento contrário, beleza? E a gente tem um baita do imbalance de preço aqui, né? Tem que ficar bastante de olho também que o mercado pode usar também esse imbalance de preço aqui para trazer compradores e daí despencar também, beleza? É mais ou menos isso. Ó, o mercado está fazendo o teste agora, acompanhar aqui com vocês, para ver o que se vai realmente ter alguma coisa aqui. Até porque no 15 minutos a gente teve uma pequena mudança de característica acontecendo aqui, mas a gente não teve quebra de estrutura. Ó, perfeitamente o mercado testando o bloco de ordens ao vivo aqui, que não é ao vivo, né? Está sendo gravado, mas está sendo ao vivo, né? Respeitando nossa análise perfeitamente aí. Então, agora, se o mercado criar uma área de demanda interessante, a gente pode pensar num scalper bem curto, né?
Então agora ele precisa mudar a característica dele novamente para então ele criar uma área de demanda para a gente. Né? Então eu tenho que esperar aqui a mudança de característica para que o mercado me dê uma boa oportunidade de compra. Ok? Ó, vejo que o teste de mitigação gerou, né, o desconto de contratos. E você tem que ficar bem esperto com isso, porque às vezes pode ser só uma armadilha para atrair compradores e então ele despencar de vez. Ok? A maioria desses trades que acontecem contra a tendência são trades, né, de risco, certo? Então isso aqui pode ser também a armadilha do mercado, né, a fim de buscar compradores. Então, no certo aqui é esperar a mudança de característica e pelo menos a quebra de estrutura. Quando ele voltar a testar o bloco que ele vai tentar criar aqui, aí então a gente pode pensar em comprar contra a tendência e tentar levar o preço lá para cima. Infelizmente, caso isso não acontecer, é ficar de olho daí para tentar pegar o repique, né? Porque a entrada de venda já ficou lá atrás, né? No teste lá atrás. Quem queria se posicionar vendido já foi, não dá mais para entrar agora. Tem que esperar aí, senão você vai ficar com um stop muito curto e a tendência de você ser estopado é muito grande, ok? Então é isso, ó, tem que esperar, ó. O mercado respeitou ali o teste, mas ele está com força vendedora muito alta, tá? A venda, né, ela aconteceu aqui, ó, neste teste de oferta aqui. Quando o mercado fez o teste do alvo, voltou, deu a venda aqui, certo? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje sobre o Bitcoin. E durante a semana eu vou postando lá no Instagram, né, o que tá acontecendo, né, e os alvos também. Beleza? Ó, o mercado só foi testar o fundo aqui, ó, para jogar para baixo. Esse fundo aqui, ó, deste candle aqui, ó, que era uma zona de oferta, para ser uma zona de oferta e não foi respeitado. Este candle serviu para fazer isso. O mercado jogou fora esse candle aqui. E vamos ver o que ele está fazendo agora, né? E lembrando, né, que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, fique à vontade aí, que eu sempre estou ajudando o pessoal, né, que está aprendendo aí os conceitos institucionais. Beleza? Então é isso, pessoal. Ó, se acontecer alguma coisa, eu já vou deixar lá no Instagram, arroba Francis_SMC. Se acontecer alguma coisa diferente aqui, que deu uma entrada, eu vou postar lá, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.